Salve, galera! Estamos em mais um programa GS Pod Multistúdios do Empreendedorismo. Um programa que a gente procura trazer empresários, marcas, consultores para a gente discutir o varejo, trazer novidades, entender a história de algumas marcas. E nada melhor do que a gente tentar trazer as marcas que realmente começaram no Rio, são referências no Rio e estão aí expandindo Rio de Janeiro afora. Hoje a gente está aqui com o Marcelo Poltronieri, sócio da Mama Jama, e antes dele apresentar, dele se apresentar e dele apresentar a marca Mama Jama, eu queria que ele falasse essa frase que eu acho que é um ícone na marca, na marca Mama Jama, né? A Itália é um estado de espírito. Marcelo, bem-vindo, obrigado aí. Marcelo teve aqui uma outra oportunidade, a gente não conseguiu gravar por causa de tempo, mas hoje eu falei para ele, eu prometo que você vai ser o primeiro a entrar na gravação. Então, obrigado, Marcelo, e Hoje explica para a deu gente isso. Hoje deu certo. Hoje Obrigado, deu. gente. Obrigado, Tom. Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade aqui. Tão bom estar com você da outra vez. Pelo menos eu fiquei assistindo de fora um pouquinho. Foi bom também. A Itália é um estado de espírito, na verdade, é uma coisa que veio junto da marca, né? A gente sempre teve uma preocupação muito grande com o posicionamento de marca, né? E a Mama surgiu dessa forma. E quando a gente vai para as origens italianas e da onde a gente tentou buscar ali o caminho para fazer as pizzas e para o posicionamento de marca, você começa a perceber, eu tenho origem italiana, né? Eu tenho cidadania italiana, mas não só por isso, né? Você começa a perceber que a Itália é um estado de espírito, né? Assim, a Itália não é o seu povo, a Itália não é sua comida, a Itália não é sua história, não é da onde talvez tenha nascido o mundo ali em volta, né? A Itália não é isso. A Itália é um estado de espírito, né? O italiano é sui generis quase, né? O italiano ele é diferente, né? Então a gente quis fazer e trazer para a marca esse posicionamento de ser efetivamente um estado de espírito. Não, eu não tenho uma comida boa, eu não tenho um atendimento bom, eu não tenho uma arquitetura bacana, né? Eu tenho um ambiente como um todo, ou seja, um estado de espírito. O cliente, as pessoas que ali estão, sejam clientes internos, que a gente chama nossos funcionários, seja lá o que for, eles têm que se sentir transportados para um outro estado de espírito, efetivamente. Isso aí nada mais é do que experiência, né? Hoje a gente fala tanto de experiência e as marcas procuram cada vez mais, porque não tem jeito. Hoje, o que vai fazer o consumidor, o que vai fazer o consumidor dar preferência no teu negócio é exatamente o estado de espírito que ele vai se sentir lá dentro, né? É o lifestyle que a Mama Jama proporciona para o cara entrar e realmente se sentir como se estivesse na Itália, propriamente dito, né? Marcelo, fala um pouquinho da tua trajetória aí até chegar à Mama Jama e depois vamos Ei, começar rapaz, falando. tem quanto tempo? Tem umas 3 horas hoje? Mole. Cara, eu, na verdade, fazer o resumo do resumo, né? Eu tenho feito muita palestra contando justamente essa minha trajetória, né? Que é uma trajetória que começa aí com muito privilégio, sendo bem honesto, né? Assim, os meus pais, eles vêm vem de um ambiente muito humilde, né? Meus pais, quando casaram, contam aí que não tinham dinheiro. Meu pai era um leitor ávido, não conseguiu se formar, mas era um leitor ávido. E ele conta que quando casou com a minha mãe, ele não tinha dinheiro para comprar jornal todo dia, né? Mas eu sou temporão de três, são 2 irmãs e eu sou temporão. Quando eu nasci, você também é? É bom, né? Nossa, é uma maravilha. E aí, quando eu nasci, na verdade, meus pais já tinham degringolado bem, assim, crescido bem na vida. Meu pai sempre trabalhou em área comercial, sempre B2B, mas sempre trabalhou em área comercial. Então, ele começou em indústria de... Quem é novo não vai saber, chama Drops do Cora. Depois Depois ele foi para Pan de chocolate. Lá que ele cresceu, efetivamente, começou baixo, cresceu, saiu de lá como diretor comercial da Pan. E aí ele foi para o mercado de alumínio, descartáveis de alumínio. E quando ele entra no mercado de descartáveis de alumínio, ele começa a representar uma empresa de São Paulo, chamava Alinco, depois foi comprada pela Alcoa, e ele muda para o Rio, né? Minha família é toda de São Paulo. Você é de São Paulo. A família toda de São Paulo. A família a família do meu pai é de São Paulo, a família da minha mãe é de São Caetano do Sul. Então ele muda para o Rio em 76. Eu nasço em 78. Então, quando eu nasci no Rio, eu já estava bem de vida. Nasci super bem, estudei nas melhores escolas, me formei no IBMEC. E meu pai, talvez por esse passado dele complicado, sofrido, né? Ele a vida inteira falou pra gente, tanto para mim quanto para minhas irmãs:
abram um negócio. Abram um negócio, estudem para abrir um negócio, abram um negócio para vocês. E nenhuma das minhas duas irmãs nunca quis isso, né? Uma irmã é super estudiosa, as duas são muito estudiosas, uma é professora de inglês, mas a outra foi para um lado também empresarial, mas hoje ela é executiva de RH de um grande grupo, mas fez mestrado, doutorado, sempre foi para esse caminho. E eu sempre quis abrir negócio, desde novo, sempre quis abrir alguma coisa. E as meus vislumbres com o negócio começaram cedo, na verdade, né? Desde a época de colégio, que apesar de não abrir, eu sempre participei de Grêmio, fui presidente do Grêmio, tesoureiro do Grêmio, organizava sarau na escola, fazia um monte de coisa nesse sentido. Depois fui para o BMEC, fui do BMEC Júnior, abri um clube de investimento na época, todo mundo de novo que é novo não sabe nem o que é clube de investimento, mas na nossa época isso existia, né? Assim, que não tinha acesso ali a investimentos melhores, ali fazia um clube de investimento e acabava fazendo um Family and Friends de investimento. E eu saí da faculdade com essa cabeça de abrir negócio. Tinha o fundo, toquei o fundo lá, o clube de investimento um tempo. Quando eu saí do clube de investimento, eu resolvi abrir um negócio. E, fazendo o resumo, a gente acabou, eu e meu pai, encaminhando para abrir um negócio de um auto center. A gente abriu um negocinho menor, surgiu a oportunidade do auto center. Era uma franquia de uma marca alemã de pneus. E um mês antes da abertura, a marca desistiu do negócio. Nossa. Não tinha mais franquia, saiu do Brasil, não ia ter mais apoio nenhum. E você já tinha assinado o contrato? Já estava com o prédio taxa? pronto. Meu Deus. Estava com o prédio pronto. E aí construí um galpão enorme, Avenida das Américas, construí um galpão enorme, era uma oficina enorme. Só que eu tinha 23, 24 anos de idade, óbvio, tinha saído do BMEC, achava que eu sabia tudo de administração. Meu pai sempre teve sonho de ter o negócio dele. E trouxe um amigo junto, eu trouxe um amigo junto, a gente acabou investindo o que tinha e o que não tinha no negócio. O negócio ficou aberto 3 anos e quebrou, mas quebrei assim no talo, não tinha dinheiro para mais nada. Nada, devia a Deus e o mundo, não tinha dinheiro para mais nada. E aí, nessa época, veio um amigo da época ali, que era o Marcelo, que é o fundador da Mama Jama comigo. Ele tinha um bar na época e o sócio dele estava vendendo uma participação. Por sorte, o cara não precisava de dinheiro, eu fiz uma proposta de pagamento em muitas e muitas parcelas, ele aceitou. E eu fiquei naquela encruzilhada, né? Eu mandei currículo, falei, putz, chega, né? Perdi dinheiro, não tinha dinheiro nem para pagar aluguel, não conseguia morar em lugar nenhum, tinha que dividir apartamento, assim, estava numa situação realmente muito complicada. E recebi uma proposta para trabalhar no Citibank, que o Citibank estava no Brasil ainda na época, ou fazer mais uma vez, me aventurar no negócio, fazer mais uma vez uma loucura. Como todos os empreendedores. A gente é inconsequente, não tem muito jeito. Não tem jeito. E aí, conversei com 10 pessoas, acho que 11 me falaram para eu não comprar mais participação em nada, que eu já tinha perdido tudo que eu tinha e que eu não tinha, para pegar a oportunidade que estava me dando no Citibank. Eu, óbvio, comprei a participação no bar, e o bar também quebrou. Né? Depois de 3 anos, o bar também quebrou. Só que dali surgiu uma oportunidade de usar o ponto do bar como participação para um investidor que estava querendo um ponto na Zona Sul. E a gente desenvolveu, então, a marca da Mama Jama, e entrou com a participação, com um ponto como participação no negócio, e dali surge, então, a Mama Jama em 2009. E hoje, vamos lá, você falou 2 aspectos aí que é fundamental no Brasil. É a questão do empreendedorismo, né? Porque eu canso de falar isso, falo diversas vezes aqui, nosso país não tem emprego. Então, você acaba tendo que ser empreendedor por oportunidade ou por necessidade. Ou, né? Por oportunidade ou por falta de oportunidade. Ou por falta de oportunidade. E o empreendedor é isso mesmo, aquele cara que, obviamente, quando a gente pode arriscar com planejamento é uma coisa, mas muitas vezes a gente arrisca sem planejar mesmo, e principalmente quando a gente é mais jovem, que a gente não tem uma certa... O que você falou, você sai de um IBMEC da vida achando que você sabe tudo. Com todo respeito à galera nova, mas os dinossauros, como eu falo, a galera tem que haver essa troca, porque isso é muito importante. E outra coisa que você falou e que é muito bacana, eu acho que quando a gente atinge um certo nível, a gente levar o conhecimento, levar essa experiência para os mais jovens. Por intermédio lá, no nosso conselho, a gente todo mês, né? Você está faltando muito. Todo mês a gente faz um encontro, um evento, para falar de empreendedorismo, para falar das marcas. E também, você vê, aproveitando, a gente
é aquele meu livro que eu tenho de empreendedorismo no varejo, que eu escrevi em 2022, e que era objeto de um curso. A gente foi para o digital agora e cada capítulo daquele livro eu peguei um artista 40 a mais, que o cara ainda é artista, mas tem a veia de empreendedor, está empreendendo, para a gente tentar levar isso para o mercado. E eu acho que isso é uma obrigação de quem conseguiu crescer, entendeu? É levar para os menores. A gente teve em Goiânia recentemente, num fórum de negócio lá, que as pessoas, né, quem convidou a gente foi exatamente para levar. Não é que o Rio de Janeiro e São Paulo seja melhor ou pior, mas talvez a gente respire mais essas oportunidades. E a gente foi para Goiânia. Eu não ia a Goiânia há mais de 20 anos, fiquei impressionado com a cidade. Cara, o dinheiro tá em Goiânia, sabe? Goiânia hoje é o terceiro mercado imobiliário do Brasil. São Paulo, obviamente, Rio de Janeiro, depois Goiânia. Então, é assim, a gente tem que levar isso. Essa semana, eu dei aula durante muitos anos, tive MBA na época de varejo, né, com ênfase em franquia e shopping center. E essa semana eu fui convidado por uma faculdade, por uma universidade do Rio, para a gente fazer alguma coisa para fomentar ainda mais a questão do empreendedorismo. Marcelo, se prepara que você vai dar muita palestra aí para a gente, que sabe virar professor. Você sabe, é engraçado isso, né? Isso veio de uma maneira não natural para mim. Eu nunca... eu me formei no IBMEC, depois disso eu não fiz mais nada de estudo na vida. Né? Fui empreender e, sim, é isso. A barriga no balcão vale mais do que... Foi isso que foi isso a minha vida. E uma vez, conversando com a Natália, até comentei dela aqui no início do podcast, que ela tem o podcast dela aqui nesse mesmo estúdio, e ela entrou no carro comigo, me perguntou, sei lá o quê, trabalhou comigo muitos anos, e ela me perguntou qualquer coisa, e ela falou, poxa, Marcelo, você tinha que dar um jeito de passar a tua experiência para os outros. Eu falei, que experiência, Natália? Eu não sei nada. Eu nunca estudei na vida. Me formei no IBMEC, trabalho desde então, né? Falou, Marcelo, você sabe muita coisa. Isso é importante para as pessoas. Você acha que isso aí que você viveu, esses 20 e tantos anos de empreendedorismo, não é nada? Não pode não ser... Você não pode não ter uma teoria muito embasada, mas isso é muito importante. E eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. E aí me chamaram para fazer uma palestra uma vez, numa empresa de shopping grande, na convenção comercial deles. E eu fiz aquela palestra e foi super legal. Foi uma experiência legal, o público adorou. Eu falei, gente, tá aí um negócio interessante, né? E aí foi caminhando realmente para isso. Esse ano eu fiz aula magna de abertura do curso de administração do IBMEC. Que bacana. Tenho feito algumas palestras nesse sentido, porque é isso, assim, eu acho que é o dar um pouco também, né? Assim, tá na hora, né? Assim, e por mais que pareça que não, a gente que se ferrou a vida inteira ali no empreendedorismo no Brasil, que, de novo, muitas vezes é por falta de oportunidade que a pessoa vai fazer isso, e faz sem planejamento, faz sem experiência, faz sem recurso, e talvez não por não querer fazer sem planejamento, é por não poder planejar. Exato. Né? Essa vivência faz uma diferença, né? Porque tem coisas que você só na prática mesmo não tem muito o que fazer, né? Não, e o varejo não tem jeito. Claro que a teoria é super importante, mas quando a gente montou esse primeiro MBA em 2002, a gente queria levar à prática a teoria, porque o varejista ele tem que aprender hoje de manhã para aplicar à noite, né? Então, a gente, na época, convidou as principais estrelas, vamos dizer assim, os principais donos de marca, e eles viraram professores e adoraram, e foi uma experiência muito grande. E isso, cara, às vezes, a gente tem pessoas que têm um ego lá em cima e acham que é o melhor do mundo, mas quando a gente tem a humildade de falar, cara, o que eu vou acrescentar, é aí que a gente acrescenta. E eu vejo isso lá no nosso conselho. Por exemplo, a Keila, da Sonho dos Pés, foi dar uma palestra lá recentemente. E aí, umas 2 ou 3 marcas de calçados que estão começando, com 2 lojas, uma loja, foram lá para ouvir a Keila, para ouvir a história do Sonho dos Pés, para ouvir e conversar um pouco. E,
E não é nada demais você chegar, por exemplo, Mama Jama do tamanho que está hoje, eu estou montando uma pizzaria, trocar uma ideia. Óbvio. É claro que não vai falar o segredo do negócio, mas orientar. E eu vejo que os pequenos, quando vão lá para o grupo, para a empresa, eles vão muito ávidos para poder sentar com o Marcelo da vida, um Gustavo que vai vir aqui daqui a pouco do Lecador, exatamente para ouvir. Porque esse papel aí de um pseudo-conselheiro até é muito importante, porque até para direcionar o cara, né? A gente tem que contribuir com esse nosso país. E isso eu acho que é uma forma. Porque se você já deu a cabeçada indo por aquele caminho, vamos para um outro atalho, né? Vamos para o que a gente já pavimentou para orientar o cara. Porque aí eu comecei a perceber exatamente isso. Assim, porque o que para gente que viveu durante tanto tempo e vive no dia a dia, às vezes é óbvio, para a pessoa que está começando não é óbvio. Exatamente. Né? E a gente tem memória curta. Né? Assim, e voltando lá atrás, se você hoje se para me perguntar, né? Puto, o que te faltou no início da tua vida de empreendedor? Um mentor. Alguém para chegar para mim e pegar na mãozinha e falar, olha, não faz assim, faz assado, não vai por esse caminho, faça aquele outro. Não abra uma loja desse tamanho que você está abrindo como seu primeiro negócio. Começa um pouco menor, já que você tem oportunidade. Né? Então, é isso. Assim, o que parece óbvio para a gente hoje, não é óbvio. É a dor da solidão. O pequeno, com certeza, você acordou várias vezes, 3h30 da manhã, como eu já acordei, às vezes até acordo, e olho para o teto e não tem com quem dividir, né? É a dor da solidão. Hoje em dia, levanto e vou pedalar. Melhor. Sozinho também, mas pelo menos fazendo alguma coisa. Mas vai fazendo Exatamente. A gente tem uma marca lá na empresa, que são 2 italianos, e um deles não é maratonista, não, ele faz o super... triatlo. O Ultraman? Ultraman. Aí, cara, ele fala assim, não, hoje eu não estava com muita disposição, eu pedalei 80 quilômetros. Eu falei, cara, isso porque você não está com disposição, né? Mas é isso mesmo, a gente tem que encontrar um caminho para extravasar também. Exatamente. Senão... Bom, a gente está falando para caramba aqui, Marcelo, mas a gente não falou da Mama Jama, que eu te convidei para isso, para a gente falar um pouco da marca, né? Me diz, a Mama Jama hoje, aqui no Rio de Janeiro, né, principalmente... Quando a gente fala, vamos numa pizzaria, né? Vamos numa pizzaria um pouco diferenciada, que tem uma pizza gostosa e tal, todo mundo vai no Mama, né? Vamos pedir aí um iFood da vida, vamos pedir uma pizza em casa, não tem jeito, a gente acaba sempre caindo. Às vezes a gente só não pede o delivery do Mama... Pelo tempo de entrega. Pelo tempo de entrega. Ontem a gente estava na empresa trabalhando até mais tarde, aí tinha uma galera lá. Aí quando eu falei, vamos pedir uma pizza, galera, para terminar aqui e tal. Aí quando a gente viu o tempo de entrega, sexta-feira é complicado. Aí a gente não fez, mas... Eu peço outra em casa também. Pede outra. Porque realmente, até eu vou te perguntar daqui a pouco, em linhas gerais, não precisa falar os números, mas o que, por exemplo, uma pizzaria de um bairro nobre aqui do Rio demanda de entrega num final de semana, uma sexta-feira e tal. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho das curiosidades do Mama, né? As musas do Mama, enfim... Mama Jama hoje não é só pizza, é azeite, é vinho, são outros pratos, né? Explica para a gente um pouquinho isso aí, Marcelo. Como surgiu essa evolução? A história do azeite é interessante. A história do azeite foi pré-abertura. A gente estava ali naquela discussão quando a gente criou a marca, posicionou a marca e foi atrás de farinha italiana, uma mussarela com uma cura especial, que é a mussarela que está na pizza até hoje. Há 15 anos a gente não mudou de fornecedor, a calabresa a mesma coisa. Então, quando a gente foi atrás disso... Lembre, né? Foi quase 16 anos atrás. E o carioca come pizza com ketchup. Né? E a gente começou aquela discussão. Né? Na época tinham boas marcas de pizza no Rio, para mim, excelentes marcas, que era a Fiametta e a Capricciosa. Com certeza. E que mesmo assim elas tinham ketchup na casa. Né? E a gente ficou naquela discussão, falando, poxa, a gente está cuidando tanto da ambientação, cuidando tanto de atendimento, cuidando tanto de produto, e a gente vai dar ketchup para as pessoas. A primeira decisão foi, não vamos colocar ketchup na mesa. E a gente, reunião pré-abertura, um dia eu cheguei e falei, gente, não vamos comprar ketchup. Não, mas e aí o que a gente vai fazer? O cliente vai pedir ketchup, o que a gente faz? Eu sei lá, cara, vamos dar azeite. Compra aí 3, 4 azeites diferentes e a gente fala para a pessoa experimentar a borda da pizza com azeite, que é uma delícia. Eu prefiro a borda da pizza com azeite do que a própria pizza.
E a gente falou, bom, então já que é para fazer com azeite, vamos fazer direito. E a gente começou com 9, 10 rótulos de azeite distintos, e isso foi evoluindo para azeite saborizado. Então a gente sempre tem lá pelo menos 8 diferentes, mais os 4 ou 5 saborizados que a gente tem na casa. Então o azeite veio daí, dessa ambição nossa de fazer o carioca comer pizza sem ketchup. Primeiro ano foi complicado, muita gente reclamava. A gente falou, não, vamos educar o cliente nisso aqui, porque, pelo amor de Deus, não dá para a gente fazer diferente. Hoje em dia, ninguém pede. Assim, depois de um ano e meio, ninguém mais pedia, todo mundo entendia que, Não, e o azeite é que a proposta era outra. Quando a gente chega lá, poxa, por favor, me dá um azeite trufado, me dá um com alho, não sei. Pô, aí a gente fica vendo, cara, realmente é diferente, porque o custo de um azeite desse é diferente do ketchup, né? Tirando o Deco aí do TT, que tem o Sim, ketchup o de de goiaba, goiaba. pô, mas o ketchup normal é muito mais barato do que os azeites que você Sim. oferece. Isso já mostra um puta diferencial no teu negócio, né? E a história das musas foi realmente do posicionamento, né? A gente sempre quis fazer uma marca feminina, né? Assim, trazer o ambiente feminino e de valorização efetivamente do feminino. E quando a gente pensou nisso, né? A gente falou, bom, como é que a gente vai homenagear, não vai homenagear? E a Mama, quando abriu com uma marca completamente diferente, né? A gente era mais colorido e tal. E ela tinha uma pin-up na marca, né? Era uma marca redonda que tinha uma pin-up no meio da marca, um sketch de uma pin-up assim no meio da marca. Isso depois foi evoluindo a marca, isso foi se perdendo. E a gente abriu com 4 baias, daquelas baias que tem na Mama, né? Com nome de musas italianas, né? Lá começou com Loren, enfim, eram 4 mais conhecidas, agora não vou lembrar de cabeça de jeito nenhum, são 16 anos. E depois a gente foi evoluindo, né? Então, a partir da terceira loja, ao invés de a gente homenagear musas efetivamente italianas, que a gente sendo sempre atrizes e alguma coisa nesse sentido, a gente começou a homenagear através dos sobrenomes ali das mulheres italianas, a gente começou a homenagear mulheres italianas que tivessem feito alguma diferença na história da Itália, de alguma forma. Sejam modelos, arquitetas, cientistas, seja lá o que for. E hoje é isso que estampa ali aqueles tantos sobrenomes ali que tem nas baias. E a gente sempre busca isso, né? Em 2022, a gente fez uma campanha ali, saindo ali né, tentando se engatear para fora do buraco da pandemia, e a gente queria homenagear mais uma vez as mulheres, homenagear o feminino, e a gente ia fazer uma campanha com alguns modelos que a gente queria mudar as fotos das lojas que tinha alguns ingredientes, queria botar mais presença feminina nas fotos. E aí veio a ideia interna da gente, ao invés de usar modelos, a gente fazer shootings profissionais com as mulheres que trabalham na Mama. E é isso que a gente fez. Assim. Então, hoje, na loja do New York, por exemplo, tem lá uma parede enorme com várias fotos. Todas aquelas mulheres trabalham ou trabalharam na Mama Jama de alguma forma e estão ali homenageadas. Legal. Quando a gente fala aí de experiência, e você falou agora das baias, quando eu vou na Mama Jama, eu procuro ir para uma baia. Por quê? Você se sente ali mais privilegiado, mais acolhido. De repente você quer trocar uma ideia mais íntima, ou não, você quer realmente se dedicar àquele grupo, né? Aquelas pessoas que você convidou, que você está indo. Como é que surgiu essa ideia das baias? Foi essa a ideia mesmo, de você deixar um ambiente mais intimista, vamos dizer assim, para o cliente? O mercado americano foca muito em baia, né? Assim, e a gente, de estudos que a gente tinha visto, né? A gente, no mercado americano, pelo menos, as baias sempre eram as primeiras a serem ocupadas e tinham um maior ticket médio. A gente falou, puta, vamos fazer aqui. Só que o mercado americano é muito diferente nesse sentido, né? O restaurante americano não junta mesa, não muda mapa de mesa, trabalha com reserva. Come, vai embora. Come, vai embora, né? Toma tua conta, vai embora. É um outro tipo de comportamento. Mas a gente falou, puta, vamos testar. Né? Vamos botar aqui 4 baias, que a primeira loja abriu com 4 baias, era uma loja de 100 lugares. Né? Qual foi a primeira loja? Jardim Botânico. Jardim Botânico. A Jardim Botânico fechou, né? Essa fechou. Essa fechou, a gente entregou, a gente ainda ficou com aquela loja. A gente fechou para reformar, só uma parte aqui, fechou para reformar. Teve um monte de problema ali a casa é tombada, tinha problema de afastamento. Isso. A gente ficou quase 2 anos tentando deixar da maneira que estava, ia ter que quebrar um pedaço, ia ficar com menos de 70 lugares, a gente acabou desistindo e entregando o ponto. O pessoal cobra muito aquela loja. Aquela loja é maravilhosa. E era onde eu tinha o bar, né? Assim, então, assim, a história nasceu ali, efetivamente. Mas não tinha muito o que fazer. E a gente abriu com 4 baias de 4 pessoas. Então, quer dizer, a gente tinha
16% do número de lugares em Baia. Hoje a gente tem muito mais do que isso, porque a gente realmente começou a perceber que as pessoas sempre iam para as baias, sempre ocupavam primeiro as baias. E a história das baias é interessante, né? A ideia era fazer as baias, e o arquiteto que propôs, o arquiteto que trabalhou com a gente esses anos todos, que é o Gustavo Salles, ele propôs aquela baia daquele jeito, com aqueles negócios em cima, com o negócio fechado, né? E, na época, uma pessoa que trabalhava também com parte de design e tal, falou, putz, ficou feio, eu não quero. Aí ele falou, não, vamos fazer. E eles dois ficaram ali naquela discussão, ele falou, vamos fazer o seguinte, faz. Se ficar feio, eu pago, não tem problema. E ficou um ícone ali, aquilo ficou, tá aí até hoje, a gente faz em todas as lojas, a gente vai evoluindo em muita coisa, né? A marca evoluiu, a ambientação evoluiu, cada loja que abre, a gente tenta ir mudando gradativamente, aplicando né, novos elementos nas antigas. E a gente vai fazendo isso para não deixar a marca ficar cansada, a loja ficar cansada. Mas a baia é uma coisa que não mexe. Outra coisa que é logística e distribuição e produção. Aquele volume todo, cada loja faz a sua produção. Explica um pouquinho disso aí para a gente, que eu acho que é uma curiosidade, porque hoje tem muita marca, claro, não talvez com o conceito do Mama Jama, que tem uma cozinha industrial pronta, que manda as pizzas congeladas, algumas até muito legais, muito boas também, que vão a vácuo, né? Uhum. É um método de distribuição bem interessante. Mas vocês, no Mama Jama, a produção, cada loja tem a sua produção e tem a sua logística, como é que é isso? Cada loja tem a sua produção, né? A gente já fez, isso é uma discussão anual para a gente, assim, todo ano existe essa discussão, fazer um centro de distribuição, não fazer um centro de distribuição. Financeiramente nunca vale a pena, né? Tem a discussão de, putz, você padroniza mais? Com certeza. Facilita? Sem dúvida. Mão de obra e espaço, que são as outras duas discussões de você ter um centro de distribuição, no nosso caso, acaba não diminuindo muito. O espaço que a gente precisa para descansar a massa, lá descansa 48 horas, né? São duas fermentadoras, quer dizer, são duas geladeiras ali grandes. A pessoa que bate a massa no final do expediente. Então, assim, é uma pessoa que já está ali, assim, eu não deixaria de ter aquela pessoa se eu tivesse um centro de distribuição. Talvez eu precisasse um pouco menos de estoque, para não estocar o tanto de farinha que a gente estoca em loja. E financeiramente não acaba não valendo a pena. Isso traz a questão do artesanal da Mama também, por essa opção de produzir realmente em cada uma das lojas. Hoje, óbvio, né? Assim, a gente já testou, fica sensacional, sinceramente é imperceptível se a gente usar, a gente já testou bolota congelada, nunca para cliente, mas já fez testes internos com bolota congelada, com comprar pronto, né, a bolota e só fazer o descongelamento e abrir na loja. Fica perfeito, fica maravilhoso. Mas financeiramente, para a gente ainda nunca chegou na conta de valer a pena, por isso que nunca foi feito. Então, o que a gente tem hoje na holding tudo centralizado, né? Tudo centralizado e tudo interno, inclusive compras, mas o comprador faz a compra centralizada e avisa o fornecedor para distribuir para cada um dos CNPJs e a entrega é feita direto, absolutamente tudo é feito a entrega direto em loja. E a logística de delivery também não é própria, é terceirizada, mas iFood a gente não usa como delivery, a gente usa como marketplace. Entendi. Aí você falou uma coisa que a Mama Jama é um grupo societário, não tem franquia. A grande preocupação da franquia, né, é a padronização das lojas, né, do produto. Então, eu tenho muitas marcas lá que chegam, principalmente quando elas são pequenas, 1, 2 lojas, 3. Mas como é que eu vou garantir a padronização dos meus produtos nas minhas lojas franqueadas? Claro que, às vezes, alguns franqueados com uma visão deturpada do negócio, aí eu não vou botar o azeite trufado, vou botar o azeite, sei lá... Porque é caro. Porque é caro, né? Eu não vou comprar a massa, a farinha italiana, vou comprar essa farinha aqui que ninguém vai perceber. Claro, é uma visão que, a médio e longo prazo, o negócio dele vai afundar e provavelmente a marca também vai sair um pouco arranhada com relação a isso. Você, então... sendo loja própria, mas tem que ter a padronização. Como é que vocês fazem para
que todas as lojas, as operações tenham o mesmo padrão? Tem processos muito bem desenhados, né? Então, assim, tem processos de produção, pré-produção, controle de estoque, controle de perda, super bem desenhados. E, além disso, a gente tem pessoas-chave contratadas na holding, que ficam girando as lojas, como se franquias fossem. Então, assim, tem o chefe pizzaiolo que gira as lojas, tem o chefe de bar que gira as lojas, tem um gerente geral que gira as lojas para questão de atendimento. E é facilitado pelo fato de que a loja não faz compras, né? Então, se um gerente quisesse, por exemplo, vou melhorar minha linha aqui por alguma razão e comprar um negocinho mais barato, não, porque a loja não faz compra. Então, facilita por esse lado. Mas se você me perguntasse, eu operaria dessa forma se franquia fosse? Não. Muito provavelmente não, né? Se franquia fosse, engraçado, estou vendo aqui uma marca que é de dois grandes amigos, que é a Mania de Churrasco, e eles operam completamente diferente, que é o que eu acho como tem que ser franquia, né? A franquia, ou ela tem que produzir para vender para o franqueado, para entregar e diminuir, inclusive, o trabalho. A gente tem... Reduzindo loja. A gente tem 150 fornecedores na mão. A gente tem 600 SKUs. Né? Para um franqueado fazer isso é impossível. Não tem como. Então, a gente tem que diminuir esse número de fornecedores para o franqueado, né? Então, por que a franqueadora, às vezes as pessoas têm uma ideia deturpada de o cara quer ganhar mais dinheiro. Sim, ele ganha dinheiro ali também, é óbvio, né? Ele tem que ganhar dinheiro ali. Mas outro business, é outro negócio. Mas ele tem que manter padrão e ele tem que facilitar a vida do franqueado. E o Mania de Churrasco, por exemplo, opera num modelo que eles não fazem a produção, mas eles têm acordos com todos os fornecedores. Sim. Então, tem lá meia dúzia de fornecedores que têm um centro de distribuição e opera o centro de distribuição para eles. E tudo chega absolutamente porcionado e padronizado em todas as franquias. E o franqueado só tem autorização para comprar daqueles fornecedores homologados. Então, assim, por um lado ou por outro, fazendo produção ou não, ou terceirizando a produção, se franquia fosse a Mama Jama, com certeza a gente não operaria dessa forma, né? Dificulta muito a vida do franqueado e dificulta muito a vida do franqueador. Aí eu te pergunto o seguinte, óbvio, o Mama Jama é um produto que hoje não é para uma praça de alimentação com o perfil que está, obviamente, para uma área gourmet, em se falando de shopping, que a gente está aqui dentro de um empreendimento comercial. A partir do momento que eu tenho essa produção dentro da loja, consequentemente, eu tenho que ter uma loja um pouco maior, né? Hoje, qual é o padrão de loja que a Mama Jama se enquadra e funciona bem? Hoje, o nosso tamanho médio é de 450 metros quadrados, mais ou menos, né? A gente tem lojas aí nossa menor loja hoje, contando com estoque remoto, fica próxima de 270 metros quadrados, que é a loja do Shopping Tijuca. E a segunda que mais vende. Shopping Tijuca. E a nossa maior loja é a do New York, que foi a última aberta no Rio, inclusive, que é uma loja de 700 metros quadrados e 280 lugares. A gente está falando de quantos funcionários aí? Uma loja dessa tem quase 70, 60 e poucos funcionários, a loja de 700 metros quadrados, e Shopping Tijuca, que é a melhor loja, tem próximo de 50. Nossa, e hoje você tem um total de quantos funcionários no teu grupo? 850, mais ou menos. Cara, é ser muito valente, né? E eu falo isso. Isso é o poder do empresário, do empreendedor, do empreendedorismo. Você está gerando, alimentando 800 e poucas famílias diretamente, fora os indiretos. Porque, com certeza, tem muitos fornecedores hoje que a grande maioria do fornecimento de produto é direto para o Mama Jama, né? Não, assim, engraçado, né? Você fala, sim, óbvio, né? A parte financeira preocupa, a pandemia preocupou, né? Tudo sempre preocupa, né? Agora, a responsabilidade que a gente passa a ter quando tem tanta gente dependendo da gente, assim, é uma coisa inacreditável. Dia 5 você deve querer sumir, né? Cortar o pulso, né? Agora já está automático ali, né? Agora com a estrutura que tem, o negócio já está mais simples. Mas a gente sempre foi muito preocupado com isso, né? A gente tem algumas políticas internas, a gente tem um endomarketing muito forte, né? A gente sempre teve. A gente tem um Instagram interno, então a gente tem um Instagram que a gente costuma chamar internamente, né? Os funcionários de cliente, nossos clientes internos, né? Eu sempre falei isso, eu não lido com cliente, né? Não sou eu que tenho que tratar o cliente da Mama Jama bem. Eu lido com as pessoas que trabalham comigo, né? Essas eu tenho que tratar bem e essas eu tenho que deixar satisfeitas, para que isso seja transmitido para o cliente final. Essa responsabilidade não é minha, a responsabilidade é cuidar de quem está do meu lado, né? Então, a gente sempre foi muito para esse lado. A gente dá plano de saúde,
para 100% dos funcionários. Isso não é uma política normal para restaurante. Né? A gente tem acordos coletivos ali bem bacanas para conseguir fazer alguma coisa ali internamente para que as pessoas realmente consigam ganhar mais e não fazer o que um monte de restaurante faz, aquelas loucuras de o cara trabalha entra 10 da manhã, sai meia-noite todo dia. Né? Então a gente evita isso tudo, sempre evitou esse caminho. Né? Assim, isso se transporta em número. Né? Nosso turnover é super baixo, o número de processos trabalhistas é baixíssimo nesses anos todos de história com esse volume de funcionário. Mas é isso, vem dessa preocupação nossa. E, de novo, isso é uma coisa que eu sempre bati nessa tecla. Né? Assim, eu não vou atender cliente. Né? Assim, infelizmente, gostaria muito de estar ali, sinceramente, todo dia no salão, eu acho o máximo. Consegue. Né? Mas é impossível. Né? Então, como que eu transmito isso? Né? Assim, se eu tratar mal, o cara vai tratar o outro mal. Com certeza. Né? Assim, se eu não tratar... E não é tratar bem, não é só falar manso. Né? Tratar bem é dar oportunidade. A pessoa está ali para ganhar dinheiro. Isso aí. Né? Assim, ninguém está ali porque a marca é legal. A marca é legal, é legal, que bom, estou trabalhando na Mama Jama, temos tudo. Agradável. O ambiente tem que ser bom e o cara tem que ganhar dinheiro. Você falou um negócio aqui, cara, que assim, os empresários de visão, não tem jeito. Voltando aqui ao Deco, a gente conversando com ele aqui, o Deco do TT, ele falou a mesma coisa. A minha preocupação, o meu cliente principal é o meu colaborador. Aquele cara que acorda 3 horas da manhã, pega 2 horas de trânsito para ficar numa chapa, né? Fazendo hambúrguer naquela temperatura absurda durante tanto tempo. Esse cara é que eu tenho que dar atenção. E aí, hoje, isso que você está falando aqui é fato. Tanto é que a NR01, né, a lei que vai entrar em vigor agora em maio, é exatamente o quê? É que as empresas vão ter que tratar da saúde mental dos seus colaboradores. Cara, foi preciso ter uma lei para a gente poder tratar da saúde mental dos colaboradores. Se a gente para e vê esses números são aviltantes, são absurdos. A gente fez um evento agora lá no nosso conselho exatamente para levar, porque tem muita gente que não sabe o que é a NR01, que todas as empresas vão ser obrigadas a se regulamentar, a montar os seus PGRs, né? Exatamente para proteger. E se você protege o teu funcionário, o teu colaborador, esse cara não vai sair toda hora para ir ao médico A, B ou C, porque ele está tendo saúde, né? Ele está tendo um tratamento diferenciado, independente da posição que o cara esteja. E aí, Marcelo, uma coisa que eu tenho uma mentoria lá, algumas mentorias, e uma de gestão e governança, às vezes, quando eu começo a falar, e quando eu faço coletiva com algumas marcas, eu pergunto às marcas, olha, quem quiser expor as suas dores, se sentir à vontade, pode colocar. Só tem uma dor que aqui é proibido, porque a gente vai ter que trabalhar de uma outra maneira, que é o quê? Gente, todo mundo, né, toda empresa, do cara que tem um funcionário a 800 e poucos, o problema, gente, é o principal. Como é que você tem um programa de capacitação e treinamento? Como é que essa galera, você deixa esse pessoal com esse tesão de trabalhar? Obviamente, os benefícios são importantes, mas o treinamento é fundamental. O varejo em si é aquele... por isso que a gente tem que profissionalizar o varejo. Normalmente é o quê? Aquele rapaz, aquela moça que nunca entrou no mercado de trabalho, entra, não recebe um treinamento e joga lá para fazer um atendimento. É claro que ele não sabe qual é o conceito do Mama, não sabe a história, não sabe a visão, a missão, o propósito, né? Esse cara não vai atender e não vai entregar, tanto para o cliente quanto para a marca, o que é necessário. Vocês têm uma política de treinamento lá, Marcelo? Sim, a gente trabalha um pouco diferente nesse sentido, né? A gente, mais uma vez, a gente não tem um centro de treinamento. Sim. Mas isso em função do número de lojas, né? Então, todas as pessoas que são contratadas, elas passam primeiro por uma inserção de marca, então que é um dia inteiro de inserção de marca para justamente entender posicionamento, valores. Viu, Ju? Juliana, tá vendo? Quando eu falo isso e eu faço lá... Olha. Cara, isso é muito importante, cara. E assim, não só a questão do posicionamento de marca, mas a gente tem uma política interna de autonomia, né? Assim, a primeira palestra que eu dei, que eu te falei, que foi na convenção comercial lá da Allos, a gente
chegou na hora de perguntas e respostas, o cara perguntou, falou, porra, deixa eu fazer uma pergunta aqui, não tem nada a ver, mas deixa eu fazer uma pergunta. Eu fui no Mama outro dia, pedi uma pizza, chegou na mesa a pizza, e não foi erro do garçom, eu tinha pedido errado mesmo, só que não era aquilo que eu estava esperando. Eu olhei e falei, putz, pedi errado. Ele, na hora, ele falou para mim, mas qual era a pizza que o senhor queria? Eu falei, a X. E ele falou, eu vou pedir para o senhor, fica com essa aqui, pode comendo, fica à vontade, eu vou pedir outra pizza para o senhor. Não precisa, não, por favor. Então, assim, isso é uma coisa passada na inserção de marca, né? Assim, é uma política interna nossa, isso talvez a mais forte que tem, que é a da autonomia. O garçom ele não tem que, se o cliente está insatisfeito, deixa eu chamar o gerente para ver se o gerente olha, para ver se o produto está ruim, para saber quem pediu, quem não pediu. Mas isso é o quê? Isso faz parte de uma política interna de não descontar dos funcionários quando o funcionário erra. Né? Assim, todo mundo erra. Né? O que me custa dar uma pizza e deixar um cliente satisfeito? Não, eu vou fazer isso e vou descontar do cara que errou de lançar essa pizza, ou porque o cliente não faz muito sentido. Então, a gente primeiro faz essa inserção de marca, que envolve tudo isso, essas políticas internas, efetivamente, esse posicionamento de anos. E aí, depois, a gente, em aberturas de loja, né, a gente contrata sempre, no mínimo, 30 dias antes, cargos-chaves a gente contrata 60 dias antes, e a gente distribui essas pessoas pelas lojas. Então, cada loja tem lá alguns garçons treinadores e gerentes treinadores, e esse garçom novo contratado que vai trabalhar em outra unidade, ele fica ali colado em um garçom por 30 dias. Normalmente ele vai de uma loja para outra, mas fica 30 dias sempre colado em um garçom, participando ativamente do atendimento. E esse garçom, então, anota ali, e passa dicas e anota tudo que a pessoa tem feito de certo e errado nesse movimento. E quando vai para a abertura de loja, essas pessoas-chave da holding fazem também a abertura de loja. Então, a gente faz um treinamento sempre em loco, faz essa inserção de marca, de posicionamento mesmo, e depois o treinamento é sempre feito na prática ali, em loco. Marcelo, você falou que você tem 15 anos de Mama Jama. Faz 16 esse ano. Faz 16. Em outubro. Quantas lojas vocês têm hoje? Hoje são 14 lojas operando, mais 4 dark kitchens. É fato que hoje a Mama Jama, não só no Rio de Janeiro, como fora do Rio, né? Você hoje tem em alguns outros Salvador, estados, tem 2 e Campinas tem Campinas. Várias pessoas querem a Mama Jama lá, né? Inclusive shopping center. Óbvio que é um produto, óbvio, dependendo do perfil do público do shopping, do empreendimento, o shopping quer trazer a Mama Jama para dentro, porque realmente é uma marca diferenciada, gera fluxo, etc. e tal. Como você atingiu essa notoriedade? Quais foram as estratégias de marketing que você usou para chegar ao nível que está o Mama Jama hoje? Eu acho que a principal delas foi um investimento constante em posicionamento de marca. Né? A gente, em 15 anos, nunca anunciou preço, né? Diferente de muita pizzaria. Né? E, de novo, zero problema em anunciar preço. Né? Ninguém, cada um não tem tô o seu falando, público. Cada um tem o seu público. Mas a gente sempre tentou se posicionar de uma forma em que a pessoa saísse da loja achando que ela levou vantagem. Né? Então, a gente sempre teve uma ambientação de restaurante, mais confortável e não de pizzaria, uma coisa menos... a gente sempre teve aquela luz mais baixa, a gente sempre focou muito em vinho, tem adega no salão, né? Banco de couro, uma preocupação muito grande com iluminação, música, ambientação, produto e atendimento, mas a gente tem um ticket médio super baixo. Né? Assim, nosso ticket médio hoje é em torno de R$80. A gente tem um ticket médio mais baixo que o do Madeiro, né? Hoje, muito mais baixo que o do Outback, por exemplo. Né? Então, mas a gente tem uma barreira de entrada. Né? Assim, a pessoa que entra, às vezes, vê a loja e fala, putz, isso aqui é caro. Né? Então, o que a gente quer e sempre tentou gerar é isso. Né? A pessoa entrar, comer e falar, nossa, foi barato para o que eu comi. Né? Então, acho que esse sempre foi um grande divisor de águas para a gente. Sempre se posicionar dessa forma, investir em branding mesmo, posicionamento de marca mesmo, reforçar a marca e não o produto. Né? Eu não quero reforçar meu produto, eu não quero mostrar o meu produto. Meu produto vai se vender se eu tiver uma marca forte. Então, esse sempre foi nosso posicionamento. Isso acabou, óbvio, chamando a atenção de shopping, mas, no final das contas, justamente pelo volume, pelo ticket médio baixo, nosso volume é muito alto. Né? Então, uma loja como New York, por exemplo, atende 15 mil pessoas por mês. Né? Isso gera estacionamento, isso gera fluxo para o shopping. Claro. Né? É um negócio, não tem jeito.
Então, os shoppings... Acaba sendo uma loja de destino mesmo. Exatamente. E assim, você entende infinitamente mais de shopping do que eu, mas os shoppings começaram a entender alguns anos atrás que alimentação é entretenimento e que shopping está virando um ponto de entretenimento, já virou um ponto de entretenimento, né? E aí as grandes âncoras entregando parte de ponto, né? Entregando isso. Esse grande movimento que ainda está acontecendo, que para mim ainda acontece aí nos próximos 10 anos, pelo menos, vai acontecer, dessa adaptação dos shoppings para essa nova... novo consumidor. Para esse novo consumidor. E a gente surfou essa onda, né? Assim, a gente aproveitou esse momento, as oportunidades que foram surgindo, de conseguir se inserir. Foi o que a gente fez no Rio. A gente acabou se inserindo na grande maioria dos shoppings fortes do Rio. A gente está inserido hoje, que cria uma barreira de entrada, não tem jeito, né? Para outras pizzarias. Mas o que chamou a atenção do shopping, acho que foi isso, né? Assim, de novo, posicionamento de marca e o grande volume de clientes que a gente acaba levando. Marcelo, e para os próximos anos, aí, a médio e longo prazo, o que vai ser o Mama Jama? O que você pensa aí? Sei que hoje a gente pode falar de planejamento para 5, 10 anos, né? Difícil. Mas, assim, se for no mundo ideal, né? Se tudo correr, que tomara, e se Deus quiser vai correr, do jeito que está indo, é claro que não é um mar de almirantes, porque nunca. No nosso país nenhum empreendedor está no mar de almirantes, não tem jeito, tempestade em cima de tempestade, mas como você vê o futuro da Mama Jama? Eu sempre assim, enxerguei a Mama e eu primeiro sempre me enxerguei como empreendedor, eu nunca me enxerguei como executivo, né? Assim, e a Mama hoje precisa de executivos, né? Pelo tamanho que se tornou, pelo faturamento que tem hoje, pelo posicionamento que tem hoje já consolidado, né? Então eu no meio do ano passado eu saí da administração da Mama, eu e o Werneck, o fundador, junto comigo, nós dois saímos da administração da Mama. Hoje a gente está passando por um período de transição efetiva, e aí eu acho que a gente está levando mais tempo do que a gente imaginou que ia levar para isso, mas a gente está num período realmente de reestruturação ali interna, justamente por um período aí de transição, né, até que se chegue numa administração e numa gestão totalmente profissionalizada. E aí a gente a gente vai para um conselho, né, e assim, já está na hora disso acontecer. Para mim já passou da hora disso acontecer. Porque eu acho que a Mama tem muito caminho pela frente ainda, né? Assim, a gente traçou um plano de expansão para a Mama tem 1 ano e meio ou 2, mais ou menos, que enxerga que a Mama, num primeiro período de expansão, a gente está com 14 lojas hoje, num primeiro período de expansão só para shopping Tier A lá que a gente mapeou, a gente chegaria a 48 lojas. Meu Deus. Né? Depois dessas 48, a gente ia já para um Tier B de cidades um pouco menores, até shoppings um pouco menos de fluxo, mas a gente chegaria a 70 lojas. Né? Então, assim, o plano está traçado, a ideia é essa, assim, tem caminho, eu acho. A gente ainda no meu ver, a única marca de pizzaria / italiano comercial que está bem posicionada em shopping center hoje. Tem outras N marcas com pizzas sensacionais, aqui do Rio mesmo. Sim. Ferro e Farinha, sensacional. A Ela, uma marca incrível. Maravilhosa. Quer dizer, são pizzas incríveis, produtos maravilhosos, mas que optaram por não se posicionar dentro de shopping, por não fazer uma expansão um pouco mais comercial. O nosso posicionamento sempre quis ir para esse lado, né? Assim como foi o Madeiro, assim como é o Outback. Né? E a gente, assim, o que eu enxergo, o que eu pretendo e vislumbro, o que eu enxergo não, mas o que eu sonho é em chegar aí, assim, de expandir a ponto de se tornar nacionalmente conhecido. Você tocou num ponto que a gente até estava conversando antes, que é a questão da sucessão. Você começar a preparar quem vai substituir, porque todos nós, chega um momento que a gente tem que, por mais tesão, por mais vontade que a gente queira de estar na operação, né, de estar acompanhando o dia a dia, mas até estrategicamente a gente tem que começar a preparar e formar pessoas para essa sucessão e, consequentemente, é isso aí. Hoje, assumir uma posição de conselho, as empresas têm que ter um conselho, né? Quando chega no teu tamanho, assim, no meu entendimento, é fundamental, é essencial que se tenha um conselho. Já passou da hora. Então, e isso é muito importante, né? Esse movimento, por exemplo, eu estou fazendo
esse desafio lá na empresa também. Gradativamente é difícil. É enxergar quem é uma pessoa, enxergar se essa pessoa tem, né, fala, tem a cultura da empresa, tem postura, né, tem um aspecto de liderança. Você trazer um líder, né, trazer uma pessoa, principalmente para substituir o dono, o fundador, é muito complicado. Sim. Mas tem que ser feito, não tem jeito, e é isso mesmo. Perfeito, eu acho que traçando esse formato aí, a longevidade da Mama é notória. E aí, Marcelo, como a gente está falando muito de empreendedorismo aí e tal, você dando palestra, batendo papo, vou te sugar nas palestras aí. Se você tivesse que dar um conselho, André Pizzas, eu acabei de montar aí minha pizzaria, tem 1, 2 lojas. Qual o conselho que você me daria para chegar ao nível, não, assim, chegar próximo do que é a Mama hoje? Cara, o primeiro deles é trate bem todo mundo que está à sua volta. Assim. É o respeito e a humildade. Isso é fundamental, eu falo todo dia para o meu time. Gente, André, assim, cara, não, eu fui criado assim, a minha vida eu fiz assim, e, assim, não é a coisa do, né, apanhar e ficar quieto, não é isso, mas para que brigar? Né? Assim, tratar bem ou tratar mal gasta o mesmo número de palavras, o mesmo número de energia, o mesmo número de tempo, e só vai trazer para você energia ruim. Né? Só vai trazer para você coisa ruim. Então, trata todo mundo que está à sua volta bem. Assim. Não trata mal porque te trataram mal e, assim, comece tratando bem. Né? E confie nas pessoas. Né? A gente sempre fez isso. Eu acho que, desde o início, eram pessoas, a gente sempre deu liberdade, sempre deu autonomia. Tem gente que se encaixa, tem gente que não se encaixa. Os que não se encaixam, não tem problema. Você não vai encaixar. É uma seleção natural. É uma seleção natural. Mas não mude esse espírito de autonomia, de tratar o outro bem, de confiar primeiro antes de desconfiar. Né? Não mude esse espírito simplesmente porque você cruzou com pessoas no seu caminho que não agiram dessa forma. Então, acho que o maior conselho é esse, assim, sinceramente. Tratar bem o próximo. Sabe? Cara, você falou uma coisa que... você sabe, a gente vem das artes marciais, né? A gente valoriza muito isso, até nesse livro de empreendedorismo, e eu falo muito isso, a humildade, né? Né, e o respeito é o último degrau da sabedoria. E por que não tratar as pessoas com dignidade? Por quê? Primeiro que o mundo dá volta, e eu acho que a gente tem que olhar para qualquer um que seja da mesma forma, e não porque se você entra no conflito, você vai gastar uma energia que não vai levar a lugar nenhum. E aí eu fico muito contente quando eu vejo uma pessoa, uma marca trazendo esse conceito, porque às vezes eu acho que eu sou louco, né? Eu falo, caraca, será que é isso mesmo? Será que eu estou indo no caminho certo? Valorizando os propósitos, eu acho que a gente tem que ter propósitos inegociáveis. A partir do momento que você começa a se ferir, a sua empresa começa a ceder com determinados, né, determinados propósitos, determinado estilo da sua empresa, aí eu acho que chegou um momento de rever, e eu acho que é a tal da seleção natural. Né? E o mercado todo entende isso. Pô, muito legal, Marcelo, parabéns. Pô, eu sou gordinho assim, não tem jeito, né? Eu sou um consumidor nato da Mama, adoro a Mama Jama. Muito obrigado por você ter cedido esse teu tempo aqui. Obrigado a você, é um prazerzão estar aqui. E, cara, eu vou te cobrar lá no conselho, a gente precisa dessa galera trocar. A gente está tendo umas palestras, uns bate-papos com pessoas muito bacanas, cada uma de uma área, de uma posição, com uma visão diferente. Eu acho que essa troca agrega muito. Vamos, quando quiser. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Meu respeito. Galera, esse foi mais um GS Pod do empreendedorismo junto com o Multistúdios. Queria agradecer a vocês, ao Marcelo, e até a próxima.